Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a pregação desta noite. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma leitura do verso 11 até o verso de número 24. Você vai acompanhar aí conforme a sua versão. Acompanhe a leitura. 1 João capítulo 3, do verso 11 ao verso 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus, e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e eu neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, o tema do amor fraternal, ele sempre foi um tema central dentro do Novo Testamento. Você percebe nitidamente que desde os evangelhos, passando pelas cartas paulinas ou mesmo pelas cartas gerais, nós temos uma mensagem contínua sobre o amor. A epístola de João é uma epístola que nos fala sobre o amor, e apresenta-nos o amor numa dimensão um tanto quanto diferente daquela a que nós estamos acostumados, porque na epístola de João, o amor é tratado no contexto da doutrina da regeneração, do novo nascimento. Você vai encontrar inúmeras vezes o autor da epístola falando sobre quem passou da morte para a vida, quem nasceu de novo, quem foi regenerado, o tempo inteiro. E ele vai apontar alguns elementos que caracterizam uma pessoa que de fato é nova verdadeiramente, uma pessoa que é regenerada verdadeiramente, que é salva verdadeiramente. E ela vai dizer, e a epístola vai dizer, que o amor é sem dúvida um elemento que caracteriza o indivíduo que nasceu de novo. E meus irmãos, eu acredito particularmente que
a doutrina do novo nascimento é o tipo de doutrina que a gente precisa voltar a ela de tempos em tempos. Porque a sensação que a gente tem, a sensação que eu muitas vezes tenho, é que as pessoas associam o estar na igreja com ser nascido de novo. E não é isso necessariamente. Conquanto, obviamente, a comunidade cristã deva ser um ambiente a que todos os regenerados se submetam ou estejam presentes. Óbvio. Mas a gente sabe que nós corremos riscos o tempo inteiro de estarmos, pertencermos a uma comunidade local e não sermos parte da comunidade local. Não pertencemos de fato a Deus. E nessa epístola, João vai mostrar exatamente este ponto, que o amor é o elemento que caracteriza quem nasceu de novo. Mas o ponto é, o que é amor? Não é verdade? Porque veja só, se a gente abrisse aqui agora a possibilidade para você falar sobre amor, você vai dizer, obviamente, a partir de um prisma todo seu. Você vai lembrar daquele filme romântico que você assistiu, ou você vai lembrar de uma cena bonita lá no Face, ou você vai lembrar de um episódio na vida dos seus pais, um episódio quando você namorava, quando você ficou noivo e a sua noiva estava lá com você, olhando para você, e você pediu a sua mão em casamento. Você vai lembrar daquele casamento que você participou, ou até mesmo do seu casamento. Você vai olhar, obviamente, o amor num prisma a que nós estamos acostumados. Porque quando a gente quer falar de amor, a gente pensa em alguma novela, alguma cena, algum livro que a gente leu. Mas a gente precisa ter um prisma diferente ao pensar sobre o amor, porque o amor, do ponto de vista bíblico, não é nada disso. A começar pelo fato, irmãos, de que amor é tratado socialmente como um sentimento. Não é verdade? Então, por exemplo, você entrevista aí uma pessoa separada. Por que você separou? Porque o amor acabou. Eu separei porque o amor acabou. Bom, o amor que a sociedade estabelece de fato acaba. Esse amor acaba mesmo. Mas o amor que o Novo Testamento estabelece é o tipo de amor que jamais acaba. Você vai lembrar de 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. Então, o princípio de amor em 1 Coríntios 13, o princípio de amor do Novo Testamento, não é o mesmo princípio de amor que nós estamos acostumados aí. Que esse acaba, dizem as pessoas. Mas o amor, conforme nós encontramos aqui, ele jamais acaba. O parâmetro é o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. Então já são prismas diferentes. E aí vem um ponto. Se olhamos para 1 Coríntios 13, ou se olhamos para essa passagem, ou se olhamos para Romanos 5, nós vamos perceber que amor não é uma sensação. Amor não é um sentimento. E de imediato eu respondo o que é o amor. O amor é uma atitude. Amor é ação. Amor é atitude e ação. Se você tem dúvidas, olha para o próprio texto que nós lemos. Verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. E agora ele vai dizer o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Meus irmãos, dar a vida é sentimento ou é atitude? Está claro para você? É uma atitude, é uma ação. Lembre de Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você está percebendo que o amor, do ponto de vista bíblico, tem uma outra dimensão. Ela não é a dimensão das sensações e dos sentimentos, é ação. E isso vai resolver um problema que a gente carrega. A Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jamais, pastor. Pelo amor de Deus, eu não tenho uma boa sensação e um bom sentimento para com quem é meu inimigo. Mas quem disse que a Bíblia está dizendo que é sensação e sentimento? Amar o inimigo significa ter uma atitude digna
para com ele, mesmo sendo seu inimigo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso você pode dar a ele o que comer e o que beber. Não foi o que Jesus disse? Se teu inimigo tiver fome, o que você faz? Morra. É isso? Foi isso que Jesus ensinou? Embora humanamente falando é o que às vezes a gente quer fazer, né? Você está com fome, tem que você morra agora, você vai pagar por tudo que você fez. Só que isso é sentimento. A Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer. Você não precisa frequentar a casa dele, você não precisa abraçá-lo nem beijá-lo, você não precisa sentar na frente do televisor para assistir um filme com ele ou uma partida de futebol, entende? Mas se ele tiver fome, dê ele de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Porque do ponto de vista bíblico, o amor não é sensações, o amor não é sentimento, o amor é atitude. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Atitude. Então que fique, meus irmãos, bem definido e bem conceituado na nossa mente, que ao usar o conceito de amor aqui, eu não estou falando de sensações e sentimentos, eu estou falando de atitudes que nós devemos ter na nossa vida. E aí notem, meus irmãos, como é que a coisa começa a mudar um pouquinho. Porque se nós fizermos a aplicação desse princípio de amor para a nossa vida, e especificamente para os mandamentos, porque aqui o texto está falando dos mandamentos, nós temos duas tábuas da lei que nos remetem ao amor a Deus e amor ao próximo. Os primeiros 4 mandamentos nos referindo a Deus. Por isso lá nós temos o resumo da lei. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois ele diz, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei juntas em amar a Deus e amar ao próximo. Só que amar a Deus e amar ao próximo não é sensação e nem sentimento, entende? Por isso Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aí, meus irmãos, o ponto é, não adianta a gente dizer assim, paizinho, eu te amo, quando eu tenho uma vida medíocre. Você não ama, é mentira. Você está mentindo. Se você diz que ama a Deus, mas a sua vida não é digna de alguém que ama a Deus. Não adianta fechar o olhinho, não adianta dar pulinho e arrepiar-se enquanto você diz, Senhor, eu te amo. Isso não significa nada se a sua vida não for obediente aos mandamentos do Senhor, se não for revestida de atitudes dignas do Senhor. Amar a Deus, portanto, não é dizer a Deus que você o ama, é viver como Deus quer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Porque é uma questão de atitude. Amar a Deus é atitude, amar a Deus não é sentimento e sensações. Conquanto nenhum problema de ter sentimentos e sensações boas com relação a Deus, o mérito não está nisso, entende? O que eu quero dizer é que essas coisas não substituem o amor a Deus na prática, na vida, na obediência à sua palavra, na obediência aos seus mandamentos. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, significa isso. Significa que nós vamos viver CQC, custe o que custar, para a glória de Deus. Nós vamos viver para a glória de Deus. Nós vamos obedecer a sua palavra. Nós vamos obedecer aos seus mandamentos. E se o mandamento do Senhor diz, não faça isso, nós não faremos. Se o mandamento do Senhor disser, não diga isso, nós não diremos. Se o mandamento do Senhor disser, faça isso, nós faremos. Se o mandamento do Senhor disser, diga isso, nós diremos. Porque o nosso foco é a obediência aos mandamentos do Senhor. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Amor, portanto, é sentimento. Sentimento. Só que é verdade, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas a Bíblia diz que devemos amar ao próximo. O texto mesmo diz,
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então não adianta dizer, meu irmão, eu te amo. Ou aquele momento que eu detesto no culto, vira para o lado agora e abraça o irmão e diga para ele que você o ama. Ou um lugarzinho para falsidade, ou um lugarzinho para pecado. É este. Não é que você tem que dar a sorte de estar ao lado de uma pessoa boa, né? De uma pessoa boa que eu digo é aquela pessoa que fecha contigo. Ela pode ser até mal, porque você também é mal, então ela fecha contigo e aí fica tudo bem. Você não tem problema nenhum em abraçar. Mas a verdade é que há ambientes completos de hipocrisia. Completa hipocrisia. Abraça seu irmão agora e diga para ele, ó, Deus te ama, e eu também. Mentira. Quando ele precisou de você, você não fez nada por ele. Por isso que eu não faço isso, porque a gente diminui a nossa quantidade de pecados, né? Então é bom a gente não fazer isso na igreja, porque a gente diminui a quantidade de pecados. Porque assim, a gente já é pecador, o negócio já está pegando para o nosso lado. E a gente ainda cria esferas para pecar mais ainda, então fica assim mesmo. Se você quiser dizer ao irmão que você o ama, beleza. Faça isso. Mas você não está forçado a ser hipócrita. Ok? Quem não teve essa sensação um dia, não é verdade? Eu sei. Todo mundo aqui sabe. Eu já tive essa sensação, né? Tá lá, olha para o lado, coça a cabeça, tá bom, o pastor mandou, vamos lá, vem cá. Não faz sentido. Não faz sentido. Amar ao próximo significa fazer alguma coisa por ele. Você tem dúvidas? Olha o que diz o verso 17 na sequência. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se você não faz nada por ele, como é que você pode dizer que o ama? É mais ou menos assim, Alexandre. Vai com Deus, varão. Alguns irmãos aqui conhecem a história, né? O irmão que tinha um carro, era quase vizinho, era longe da igreja. Ele disse assim, ô varão, vai com Deus. Né? Não faz nada pelo irmão. Aí o pobre coitado tinha que andar. Né? O fato é, meus irmãos, que quando você diz que ama o irmão, você faz alguma coisa por ele. Não significa que você vai fazer o que ele quer que você faça, entende? Mas que você vai fazer alguma coisa que seja útil para o bem-estar dele. E aí é o que João diz, ele diz, olha, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que você pode ver o seu irmão em necessidade, em dificuldade, e não fazer absolutamente nada para diminuir as suas lutas? Como é que você pode dizer que o ama, se você não se compadece dele, e das dificuldades e lutas dele? Daí que João vai dizer, olha, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, verso 18. Ou seja, não é dizer, irmão, eu te amo, ou então Deus, eu te amo. Não é palavra e boca, é ação e verdade. Ação e verdade. Por isso Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. E aliás a Escritura diz que ao fazer isso você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso? Isso é uma expressão idiomática para deixar o cara com a pulga atrás da orelha. Tipo, eu faço tanta coisa ruim para esse cara e esse cara agora vem me ajudar. Amontoar brasa significa isso, é uma expressão idiomática grega para falar de deixar o cara com a pulga atrás da orelha. Se você ama o seu irmão, você faz alguma coisa por ele. Se você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos. Agora, há um elemento extremamente grave nessa passagem, que me soa muito grave, e que nós devemos refletir muito seriamente. É quando ele começa, no verso 21, falar sobre o nosso coração. Vamos lembrar de uma coisa aqui, irmãos. Nós vamos ler o texto novamente daqui a pouco. O coração, tanto no Antigo Testamento, na cultura hebraica, quanto na cultura grega,
seria a sede da vida, dos sentimentos e das emoções. Sede da vida. Por exemplo, quando a gente fala, você precisa receber a Jesus no seu coração, é isso que a gente está falando. E a gente não está falando do músculo, a gente está falando da vida. O indivíduo precisa crer de todo o coração, confessar com o coração. Entende? Confessar com o coração. Onde a boca verbaliza o que está cheio no interior do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Ok? Então a Bíblia fala que o coração é a sede da vida, das emoções. E nós cristãos temos aquela mania de julgar tudo pelo nosso coração, né? Ah, se o meu coração está em paz, é porque está tudo bem. Cuidado. Cuidado com o que a própria Escritura diz, que enganoso é o coração do homem. Enganoso. Mas tem gente, a gente sabe, né? Como é que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Meu coração está em paz. Tá, então vamos continuar a leitura para você ver aqui. O texto diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. Ok, se o coração não nos condena. Agora vamos pegar antes. Verso 19. Assim saberemos que somos da verdade. Ou seja, agindo e praticando a verdade em amor. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Nós nos tranquilizaremos quando o nosso coração nos condenar. Não parece uma doideira isso aqui? Porque olha só, como é que eu posso me tranquilizar quando meu coração me condena? O que é que João está querendo dizer aqui? É que às vezes o nosso coração vai dizer para não fazer uma coisa, mas a nossa mente dirá para fazer, porque é o certo. Então volte aqui à questão do amor ao próximo. Eu não tenho motivos nenhum para fazer o bem àquela pessoa. E se eu não fizer, eu vou ficar até em paz comigo mesmo. Ou comigo mesmo. Mas eu devo seguir meu coração? Não. Então mesmo quando o meu coração apertar, no sentido de que, tipo assim, você, é mais ou menos aquela sensação, você é um bobo, cara. Olha o que você está fazendo. Era a sua chance de dar o troco. Mas você vai fazer o que é certo. Porque você não pode escutar o seu coração. Você não pode ouvir o seu coração. Você tem que fazer o que é correto, o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Então não é uma questão de ter o coração em paz, entende? Não é ter coração em paz. Você pode estar com o coração em paz e estar fazendo exatamente o que o maligno deseja. Então cuidado com essa historinha. Meu coração está em paz. Estou em paz com Deus. Cuidado. Enganoso é o coração. E a Bíblia está dizendo aqui: e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então eu faço quando o meu coração diz para não fazer, mas eu faço porque Deus diz para eu fazer. Então não há álibi para a desobediência. Que mesmo que alguma coisa contribua para você não fazer algo que Deus quer que você faça, você vai fazer porque Deus diz para fazer. Tudo contribui para você não fazer. Você vai ficar até bem consigo mesmo, mas você vai desobedecer o seu coração para obedecer a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso ele diz: se o nosso coração não nos condenar, temos confiança em Deus. Ótimo, que vai acontecer isso também. Nós vamos estar em harmonia. Vamos estar em harmonia. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que ele agrada. Olha, obedecemos e fazemos. Ação, atitude, a partir da verdade. Não é uma questão de sensação, de sentimento. Ainda que é verdade que às vezes as nossas sensações e os nossos sentimentos é de passar um rolo compressor por cima do outro. Mas eu não faço por uma razão simples. Deus diz em sua palavra que eu preciso amar. Deus ensina em sua palavra que eu devo amar. E este é o seu mandamento:
que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então veja, eu amo porque Deus estabelece que eu devo amar. Eu não amo porque eu quero amar, entende? Eu amo porque Deus estabelece. É verdade que eu terei prazer em amar muitas pessoas, e eu vou agradar a Deus com isso. Mas eu não irei deixar de dar ao outro o que lhe é devido, como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu darei porque Deus determina que eu devo dar. Eu farei porque Deus diz que eu tenho que fazer. Eu obedecerei porque Deus estabeleceu mandamentos e eu sou um pobre coitado que dependo dele. E ai de mim se eu não obedecer a sua palavra. E aí ele vai dizer que essas pessoas que se enquadram dentro deste perfil são alguma coisa. Ele diz assim no verso 24: os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e eu neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E notem, dentre as muitas características do Espírito que ele nos deu, foi o Espírito da obediência à sua palavra e à sua verdade. O Espírito que ele nos deu, o Espírito que está sobre nós e que nos guia e que é Senhor sobre nós, é um Espírito de amor, é um Espírito de compaixão, é um Espírito de apoio mútuo, é um Espírito de exortação, de admoestação, é um Espírito de disciplina, porque é um Espírito que age para a glória de Deus. O Espírito que ele nos deu é que julga todas as coisas. Mas, meus irmãos, até isso o negócio é complicado. Veja só o que ele segue dizendo no capítulo 4. Esse capítulo 4 está começando aí, mas não deveria separar o contexto anterior. O que ele diz: amados, não creem em qualquer espírito. Quer dizer, ele nos deu o Espírito, mas também não sai por aí acreditando em qualquer espírito. Está percebendo? No verso 1 do capítulo 4. Mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O problema é que quando você faz isso, as pessoas acham que a gente está pecando, né? Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então veja, ele nos deu o Espírito, mas a gente não tem que sair por aí acreditando em tudo. Mas isso é do Espírito. Quem disse que é do Espírito? Quem disse? Até porque o Espírito de Deus consensa com o nosso Espírito, não é com o meu, não. Vamos parar com essa individualidade, vamos pensar na coletividade. O Espírito de Deus consensa com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e não que eu sou filho de Deus, entende? Vamos parar com esse egoísmo que a gente tem. O Espírito de Deus consolida com o nosso Espírito, testifica, testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É a comunidade. E aí, meus irmãos, a gente pode perceber assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente pode perceber no meio da comunidade se Deus está conosco. Basta ver se há amor. Basta ver se há amor. Amor neste parâmetro aqui. Se este amor houver no meio do povo de Deus, na comunidade de Cristo, ou que é a comunidade chamada pelo nome de Cristo, Deus está no meio dela, porque Ele empenhou a sua palavra em dizer que estaria, porque Deus é amor. Então, onde há este amor, há a presença de Deus. Deus está conosco. Então, meus irmãos, Deus está conosco. Se este amor é preservado, Deus está conosco. Meus irmãos, o que não significa que a gente não possa discordar aqui ou ali, entende? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia não está pedindo uniformidade, mera uniformidade, e nem unidade, mera unidade. Mas assim, usando aquele jargão que todo mundo já conhece, mas é unidade na diversidade. Ok? Nenhum problema de nós discordarmos uns com os outros, uns dos outros.
Se eventualmente aqui precisarmos discordar ou ali, a questão é o espírito com que discordamos. É o amor com que discordamos. E isso prova se Deus está no meio da igreja. A minha tristeza, meus irmãos, nessa minha caminhada cristã, é que eu olho para trás e eu estou inserido na igreja desde os meus 8 anos de idade aproximadamente. Então, se você quiser calcular a minha idade, são 35 anos dentro da igreja. 35 anos dentro da igreja. 35 anos envolvido com a igreja. Porque mesmo antes de ser pastor, eu estava envolvido com a igreja. Sempre estive envolvido com a igreja. Mas eu posso dizer, olhando para trás, que nem em todas as comunidades onde eu congreguei eu vi isso. Eu vi esse amor. Pelo contrário, eu vi egoísmo, exageros, hipocrisia, soberba, orgulho, prepotência, falas que eram mais ouvidas, falas que eram menos ouvidas, pessoas que eram mais respeitadas e pessoas que eram menos respeitadas. Às vezes isso passava pelo tipo de contribuição que esse respeitado dava. E meus irmãos, isso cansa. Isso cansa, sabe por quê? Porque isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Onde há o evangelho, Deus está no meio do seu povo. E meus irmãos, sem medo de errar, porque é uma constatação de ambos. Onde não há o evangelho, onde não há esse espírito, é porque também não há verdadeiro ensino e pregação da palavra de Deus. Não há. As pessoas estão famintas, elas estão sedentas. E aí, nos dias que nós vivemos, se você consegue fazer um arroz e um feijão bem feitos, já é suficiente para muita gente. Você não precisa ser espetacular, não. Não precisa ser. Mas as pessoas estão carentes de arroz e feijão dentro das igrejas. Uso figura de linguagem, viu, gente? Estão precisando de arroz e feijão. Então, quando alguém prepara aquele arroz branquinho, soltinho, bem feito, bem temperado, com um feijão bem feito e bem temperado, as pessoas comem e querem, porque é escasso arroz e feijão nas comunidades de Cristo. E isso para a tristeza nossa e para a condenação de muitos. Para a condenação de muitos. E isso gera comunidades fragilizadas, sem amor, com pessoas cheias de não me toques, não posso falar nada, não se pode ouvir nada, qualquer coisa é motivo. Isso não existe, não deve existir na comunidade de Cristo, porque é uma comunidade que partimos do princípio formada por gente regenerada e que ama a Deus e que ama o próximo e que é capaz de entender o outro, mesmo quando é difícil entender o outro. Mas você entende porque você ama e você respeita. Então, meus irmãos, a palavra de João aqui é uma advertência, ou é pelo menos demonstrar algumas coisas extremamente importantes. Que nós devemos amor uns aos outros. E para terminar, eu não poderia deixar de dizer as palavras do Senhor Jesus, quando Ele mesmo disse que o modo como o mundo o conheceria seria pelo amor. Quando Ele disse assim: e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meus irmãos, distribuir literatura evangelística é uma maravilha. Pregar evangelisticamente é uma maravilha.
O tete a tete com a pessoa para apresentar o Evangelho a ela é uma maravilha, mas nada é tão eficaz quanto o amor. Porque na verdade, meus irmãos, quando o mundo olha para a comunidade de Cristo e ele não percebe nada de diferente da rodinha de samba que o cara participa, onde existe às vezes uma fidelidade até maior do que em muitas comunidades cristãs, ele diz: eu não preciso daquilo, porque aqui onde eu estou eu não tenho todas as coisas, mas eu tenho o suficiente para viver. Eu não estou vendo basicamente nenhuma diferença entre a minha comunidade aqui e aquela comunidade lá. Tem. Mas se nós queremos que as pessoas amem a Jesus, elas precisam ver em nós, em nosso meio, esse amor. Esse amor prático. Esse amor prático. E que me parece, meus irmãos, muito nos condena. Sobretudo quando eu ouço, e aqui eu termino, pessoas dizendo assim: olha, nós precisamos ajudar muitas pessoas, nós temos que fazer obras para ajudar as pessoas, mas eu acho que ninguém nunca vai conseguir bater os espíritas, porque eles fazem muita obra de caridade. Meus irmãos, se você já disse isso um dia, ou se você pensa assim, que lamentável. Se você pensa assim, lamento, porque isso é a nossa própria condenação. Nós estamos nos condenando. Se eles fazem para conseguir vida eterna. Nós não. Fazemos porque amamos a Deus e amamos ao próximo. Amamos a Deus e amamos ao próximo. E meus irmãos, se enquanto depender de nós, depender de você, depender de mim, que a gente não hesite em estender a mão e ajudar o nosso próximo. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas façamos bem a todos, viu? Estenda a sua mão, estenda o seu braço, ajude o seu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. E lembre-se que o teu próximo não é exatamente quem está ao seu lado. O teu próximo pode ser um samaritano, um cara que não convive no seu círculo, que não pertence ao seu grupo, mas que quando precisa você estende a mão. Pode ser um samaritano. Lembrando que judeus e samaritanos não se ficavam, mas quando Jesus responde a pergunta: quem é o meu próximo? Ele diz que o próximo foi um samaritano. Então, meus irmãos, o nosso próximo é o mundo. O nosso próximo são todas as pessoas que estão por aí, e que na medida do possível, da graça que Deus nos dá, devemos estender as mãos para socorrê-las, para apoiá-las, para ajudá-las, para que Deus seja glorificado em nosso meio. Que Deus nos ajude, meus irmãos.